O zagueiro Gabriel Paulista, né, segundo o André Hernan, e eu hoje participei do de primeira e estava acompanhando a entrada dele lá para falar sobre o assunto, ele falou até que, depois que ele soltou a matéria, a diretoria alguém lá da cúpula corintiana entrou em contato com ele e falou, revelou um nome aí que estava escondido a 7 chaves. A apuração do Hernan é que o Corinthians, né, fez uma consulta ao staff do Gabriel Paulista, entrou em contato para discutir valores e condição de negócio. A famosa consulta. Eu apurei algo, né? Você vê, no almoço com a Fiel, eu tinha conversado com uma fonte que dizia para mim, Samir, não tem nada. Aí conversei com essa fonte de novo à tarde, ela falou assim para mim, Samir, não tem nada, só fiquei sabendo pela imprensa. E mais tarde, eu falei com uma outra fonte, pouco antes de gravar o Blend, e que me falou o seguinte, que é um daqueles jogadores que foram oferecidos, mas por enquanto não tem negociação aberta. Então, assim, a informação que eu tenho é que, na verdade, é o Gabriel Paulista que quer jogar no Corinthians, é um atleta já de 33 anos, né, que já algumas vezes, né, acabou fazendo um lobbyzinho com a torcida durante a sua carreira, ele que foi do Arsenal, né, por muito tempo, passou também pelo Atlético de Madrid, hoje está no Besiktas, ele quer sair de lá, ele vai ficar lá realmente se não tiver nada, se ninguém tirar ele de lá, mas a vontade dele era sair de lá. Então, para vocês aqui que são inteligentes, né, que tem gente que é uma porta, né, não sabe discernir o que é consulta, negociação e contratação, né? Vocês que sabem discernir, né? Igual o Hernan está dizendo que tem uma conversinha, entendeu? Não quer dizer que vai contratar. Até porque não tem nem proposta. Nem eu tenho essa informação, nem o próprio Hernan, que revelou em primeira mão, tem essa informação. Então é só para a gente entender a temperatura, né? Que eu costumo dizer a temperatura certa. Então, o Gabriel Paulista, 33 anos, é um jogador que está lá naquelas listas de atletas que foram oferecidos para o Corinthians. Mas assim, eu sei que o jogador quer muito e a gente vai ter que esperar para saber se o staff do Gabriel Paulista vai ter êxito em convencer o Corinthians a abrir uma negociação. Agora, a minha opinião, tá? Minha opinião. Qual a nossa opinião? Lembra lá meu amigo da faculdade? A quinta era opinativa, ele, né? 4 perguntas, ele, e aí, o que é que eu passei? Nós passamos as 4 respostas, a última era opinativa, ele, mas e aí, qual a nossa opinião? Foi ridículo. Qual a nossa opinião? Vamos lá. Para mim, um grande erro. Corinthians hoje não pode desperdiçar dinheiro. Não pode. Corinthians tem problemas hoje com caixa. É processo para cá, é patrocinadora conseguindo liberação agora, mas sempre dando susto na gente, né? Enfim, sempre um BOzinho ali, um BOzinho aqui, né? Meu Deus, e agora? É salário atrasado. O Corinthians não pode se dar o luxo de gastar com um zagueiro que chegaria no clube como quinta opção. O Gabriel Paulista pode até, se ele chegasse no clube, ele até poderia chegar a ser a primeira opção. Mas é um atleta que eu não garanto. Eu para mim, não tem pinta nenhuma de titular absoluto. Hein? Para mim, não tem pinta nenhuma de ser titular absoluto, o Gabriel Paulista. Nenhuma. Um jogador que nunca brilhou. Eu acho até um zagueiro lento. Eu lembro mais dele no Arsenal. Um zagueiro lento. Se eu não me engano, acho que ele foi convocado, mas que só foi convocado porque também jogava no Arsenal, porque nem merecia, na minha opinião. Tá? Para mim, seria um grande erro. Por quê? Porque ele tem contrato com o Besiktas, o contrato dele vai até 2027. Cara, como é que você vai contratar um zagueiro que tem contrato até 2027? Quer dizer, você tem que pagar para o Besiktas da Turquia, correto? Vai ter que pagar. Ou seja, pelo empréstimo, ou seja, em definitivo. Você tem que pagar o salário para um jogador ser o terceiro ou quarto reserva da posição. Eu hoje prefiro o Gustavo Henrique do que o Gabriel Paulista.
Ainda mais tendo que gastar com o zagueiro. Então, assim, para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se o Corinthians contratar esse zagueiro, para mim, é porque realmente, né, vai começar a desandar na gestão. Na gestão que eu digo de mercado da bola, porque no meio do ano foi bem. O Corinthians foi bem no meio do ano. Mas não pode ficar soberbo, tem que ficar atento agora, né? Pontuais. Então, assim, dentro do Corinthians me falaram, Samir, não tem nada. É um jogador que foi oferecido. É o que me contaram. Agora, de oferecido, né? Seja um jogador que a diretoria venha se convencer, venha ser convencida a quem sabe investir nele. Eu acho um grande erro. Tá? O Luiz Moisés falou, mas o cara é bom, Samir. 33 anos, vai para 34. Gabriel Paulista seria titular com o pé nas costas, diz o Cleiriston. Enfim, vocês gostam de contratação, né? Samir só mais o Kaká, aí eu já tenho minhas dúvidas, tá? Enfim, o problema, assim, gente, se o Gabriel Paulista viesse de graça, só salário, legal. E não salário alto, tá? E não salário alto. Porque seria mais um zagueiro acima dos 30 anos e que eu não sei se chegaria, tá, como titular hoje. Eu acredito que não. Então a gente tem a zaga do Corinthians aí titular com André Ramalho e Gustavo Henrique, tem Kaká e Félix Torres e tem o João Pedro Choca como a quinta opção. Talvez ele chegasse como a quinta opção. Não vou falar também que ele chegaria como sexta opção, que seria uma bela de uma forçada. O João Pedro Choque ficaria atrás dele. Agora, ele seria a quarta ou quinta opção, entendeu? Então, velho, eu não entraria nessa. Sinceramente, eu não entraria nessa de Gabriel Paulista, jogador já de 33 anos, né? Já é atleta aí com passagem pelo Vitória de 2010 a 2013, depois com passagens pelo futebol europeu, Vídea Real, Atlético de Madrid, Valência, enfim. Agora é a gente, né, aguardar para ver se o staff dele convence o Corinthians a abrir negociação e fazer uma proposta por ele. Porque o interesse não partiu do Corinthians, tá?